próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. 6h34 em Manaus. Hoje é domingo, dia de São Jorge, Dia Nacional do Choro, Dia Mundial do Escoteiro e Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Os destaques desta edição do Jornal Cultural. Acontece hoje a 34ª edição da Corrida Tiradentes. Termina na próxima sexta-feira o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Bebidas adoçadas artificialmente podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral. Loterias da Caixa, Mega Sena volta a acumular e o prêmio vai a 97 milhões de reais, viu, Edson Melo? Fluminense goleia o Vasco e se prepara para decidir o Cariocão. A bola volta a rolar nos gramados brasileiros com um domingo de decisões. Reportagem da Veja desta semana mostra que o Exército foi sondado para decretar estado de defesa para conter populares. Hoje ainda, a mensagem de paz, de amor, de fé e de esperança com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Tudo isso na edição de hoje do Jornal Cultural. 6h35 em Manaus. Seis horas mais 35 em Manaus. A difusora entra em clima de fé. Dom Sérgio Eduardo Castanho tem compromisso logo agora cedo, né? Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Então, hoje às 7h30 da manhã será ordenado mais um diácono da nossa igreja, o GDI Sacramentino de Nossa Senhora. Então, por isso, vamos pensar um pouquinho, começar cedo hoje, né, com a nossa reflexão. Hoje, domingo da misericórdia, segundo domingo de Páscoa, domingo da misericórdia. Jesus envia os discípulos em missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois sopra sobre o Espírito Santo para que eles possam perdoar os pecados. A misericórdia de Deus se manifestou no perdão dos pecados. Nós somos convidados também a perdoar, sendo gente de perdão, de reconciliação. O Espírito nos é dado para isto, como uma comunidade, ressuscitando com Ele. Então vamos ser homens e mulheres de perdão, de reconciliação, de misericórdia. A misericórdia de Deus que ressuscitou Jesus esteja no nosso coração. E São Jorge também, mas a paróquia de São Jorge hoje, que tem uma grande festa lá, não é? Mas também temos a procissão hoje à tarde da Divina Misericórdia, começa às 15 horas na Paróquia da Glória e vai para a Catedral. Então um bom domingo a todos. Essa semana começa a Assembleia dos Bispos em Aparecida. Peço orações para todos nós. Então, um bom domingo da misericórdia a todos. Que Deus nos acompanhe, que o Espírito nos acompanhe. Vamos fazer a oração então. Ó Pai de bondade, que enviaste Jesus para nos salvar, para ser nosso Redentor. Jesus nos enviou para sermos seus discípulos, seus missionários. Na força do Espírito, para perdoarmos uns aos outros. Concedei-nos a graça de sermos misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos, até domingo que vem, se Deus permitir. No domingo que vem será o Padre Charles, porque eu estarei em Aparecida, né? Daqui 15 dias estaremos de volta. Bom domingo da misericórdia a todos, que a misericórdia seja sentida por todos nós. Bom, Paulo, Eduardo, Paulo está viajando, né? Paulo volta no próximo domingo. Isso, hoje é aniversário do Paulo. Aniversário dele. É amanhã, é? É amanhã? 24 anos? Então. Dia 24. Parabenizar no ar, com certeza está nos ouvindo pela internet, né? Onde ele está acompanhando. Parabéns, Paulo, você é um grande amigo. Deus o abençoe. Bom dia a todos, boa semana. E até então, daqui a 15 dias, se Deus nos permitir. Bom domingo, Dom Sérgio. Boa viagem, vai a Aparecida, não é? Obrigado. São agora 6 horas mais 38 em Manaus. 6h38, vamos então aos primeiros destaques da edição deste domingo do Jornal Cultural.
Uma das mais tradicionais corridas pedestres do Amazonas, a 34ª Corrida Tiradentes, promete unir 2.000 atletas profissionais e de final de semana, nas provas de 5 e 10 quilômetros no complexo turístico da Praia da Ponta Negra, hoje, daqui a pouquinho, a partir das 7 horas. Realizado pela Polícia Militar do Estado do Amazonas, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, o evento faz parte das homenagens a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói que lutou pela independência do Brasil, no movimento da Inconfidência Mineira. O Parque Cidade da Criança, situado no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, funcionará em horário especial neste domingo hoje. A programação tem início às 15 horas, às 3 da tarde, com as aventuras radicais da tirolesa até às 17 horas, até às 5 da tarde, seguida pelas brincadeiras populares às 17h30. Encerrando a programação do final de semana, o Cinema irá exibir o filme desenho animado Pocahontas, com uma duração de 81 minutos a partir das 18h30 na Praça de Alimentação. E atenção, o contribuinte que ganhou mais de R$ 2.196 por mês no ano passado, incluindo aí o 13º salário, tem mais ou menos de uma semana para acertar as contas com o Leão. Acaba na próxima dia 28, a próxima sexta-feira, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Segundo o balanço mais recente divulgado pela Receita Federal, pouco mais da metade dos contribuintes haviam cumprido a obrigação com o fisco na semana que passou, um número equivalente a 51,5% do total de 28,3 milhões de documentos esperados. O prazo de entrega começou em 2 de março e vai até as 23h59 da próxima sexta-feira, dia 28. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal. A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Agora 6h40 em Manaus. O Adson Matos e o Jurandir, os dois juntos, né? Adson Matos e Jurandir Vieira vem aqui agora com coisas da cidade. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Alegria de um domingo, bom dia. Jura, nós estamos aí no mês de abril, na verdade já quase cantando para subir, né? O mês de abril. Abril, chuvas mil. E nós temos visto aí muitas enxurradas, o nosso volume de chuva tem aumentado bastante e em muitas horas pegando aí a população desprevenida, mas a chuva está fazendo o seu trabalho, né, Jurandir Vieira? É verdade. Abril está trabalhando. E com isso nós temos, infelizmente, as consequências. Por isso que nós hoje vamos dedicar um tempo todo, um pouco até maior, para alertar a você e convidar você, que é idoso, que já está passando aí dos 60 anos, para que possa comparecer a um serviço básico de saúde e tomar a vacina contra a gripe, essa que quando pega a gente, Jurandir Vieira, leva o caboclo ou a cabocla a nocaute, Jurandir Vieira. Vai pra lona, com certeza. Por isso é importante se vacinar, Jura. É melhor prevenir do que remediar. 1000 vezes melhor. A iniciativa do governo, dos órgãos públicos, de incentivar, de tomar decisões para que eu possa conscientizar através de campanhas diretas, através dos órgãos de comunicação, para que as famílias levem os idosos. Os idosos, às vezes, não têm mais poder de mobilidade, né, de ir sozinha, para que essa vacina possa garantir a saúde dele, possa garantir a estabilidade dele de não pegar essa gripe, porque essa gripe é perigosíssima demais. O governo já tem estatística de pessoas que têm perecido, têm morrido por conta exatamente dessa gripe. Ela, quando vem, ela pega principalmente os que têm pouca imunidade. Quem é que tem pouca imunidade? Quem vai perdendo a imunidade com o passar do tempo? Exatamente os idosos, os mais idosos. A partir dos 60 anos de idade, já há uma necessidade fundamental de você correr num posto de saúde e vacinar. Não deixe que ela lhe pegue. Pegue ela primeiro. Jurandir Vieira, nós já conversamos muito sobre esse assunto que nós vamos novamente abordar, que é justamente o cuidado que os pais devem ter para com os seus pequeninos, para com os seus jovens dentro de casa, com relação à participação deles nas redes sociais.
Nós temos aí muitas, né, Jura? Nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, temos o Facebook. São várias janelas, né, que o jovem tem aí para observar o mundo, para fazer amizades. Nada contra isso, Jura, mas infelizmente muitos vilões se utilizam desse meio de integração social para levar o mal para o seio das famílias. A gente tem acompanhado, né, Jurandir Vieira, a história da baleia azul, esse jogo mortal onde jovens no mundo e também no Brasil há registros já de que estão perdendo a vida estão se mutilando, né? Se mutilando e até perdendo a vida por provar algo a uma pessoa idiota que fica ali do outro lado, incitando e tirando o sonho de um jovem de um dia chegar à idade que eu estou, à idade que você está, Jurandir Vieira. Por isso, muito cuidado, você, papai e mamãe, olha e saiba com quem o seu filho, a sua filha está conversando. Muitas horas no quarto sozinho, né, Jurandir Vieira? Muito isolamento, isso não é um bom sinal. Nós não somos contra o progresso, mas apelamos para o bom senso. Antigamente nós brincávamos no quintal das nossas casas, nas ruas, com os colegas, curtíamos as nossas fantasias. Hoje, os nossos filhos estão do quarto. Antes perdíamos os filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido eles dentro dos quartos. Como estamos perdidos? Muitos fatos registrados estatisticamente de crianças que passam o dia, o papai confia nele. Ele não brinca mais no quintal, não brinca mais as fantasias dele, mas é o progresso que evoluiu e ele é dessa geração. Eles são dessa geração. Eles se relacionam um com o outro. Agora, no meio desse um com o outro, aparece um mais inteligente, mais maldoso que eles, porque eles são inocentes, e lança para eles o veneno. E eles entram nessa jogada. Lamentavelmente, tem muita gente maldosa que está interferindo nessas redes sociais e tentando conscientizar os meninos, abrir o olho dos meninos para a maldade. E como tem estatística crescendo a cada dia sobre esses fatos, é preciso que o papai, que a mamãe esteja por trás disso tudo, vendo com quem está teclando o computador ou o celular dele. Cuidado com outros filhos que você tem em casa, que pegam o celular e que passam o dia preso no quarto e não vão pro quintal das suas casas. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Gente, um bom domingo, cuidado, hein? Um bom domingo de abril, um tchu-tchu-tchu bem gostoso, bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do excelente, presente e competente Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com o nosso Graças aos Céus, hoje de volta, o nosso gracioso, pândego, escritor e comentarista de bastidores, Hernandes Sampaio, sob a supervisão da técnica de Carlos Luiz Silva, e hoje o nosso comandante é Eduardo Silva. Bom dia. São 6h47, hoje não é o Hernandes Sampaio, é o Hamilton Sampaio, né? Aliás, Hamilton Cabral, a gente erra de vez em quando, aceite nossas... Cabral Correia, né? Cabral Correia, exatamente. São 6h47, nós falávamos ainda há pouco, são o quê, 6h47? É isso mesmo. Nós falamos ainda há pouco sobre as datas, dia 21 e dia 22, né? Não é o Gilberto de Paula que está aqui agora é o Adson Matos. E nós vamos comentar sobre isso aí. Dia 21, o que foi mesmo, hein? Primeiramente, bom dia, né, Eduardo? Bom Seja dia. bem-vindo, você ouvinte. Hamilton Cabral, que meu coração fica lascado de alegria por poder trabalhar com você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Especial da Manhã. Pois é, Eduardo, o que acontece é o seguinte, né? A gente vê que as pessoas comemoram o feriado para ficar em casa. A maioria, poxa, feriado, ótimo. Ou no barzinho. Pois é, não é? Enfim, para se descontrair, para se distrair, enfim. Mas, e no dia 22, que não é feriado, que foi ontem, também foi um dia, tanto na sexta-feira quanto no sábado, ontem foram dias importantes para o Brasil. Né? Ontem, apesar de ser uma data em que as pessoas, os historiadores próprios, admitem o erro, né, da data do descobrimento do Brasil, mas ontem, dia 22 de abril... Convencionou-se, né? Pois é, né? É o dia do descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral, ainda bem, tomara que aquela Primeiro história... foi Cabral, por isso que veio. Por isso que Cabral veio aqui, mas ainda bem que aquela história de delação, não sei se vai pegar o Cabral ainda, né? Porque a coisa vem desde lá de trás. E já tá chegando, né? Não o Hamilton Cabral, mas o Pedro Álvares Cabral, pois é. E na sexta-feira, o dia
né, de Tiradentes, né, aquele que foi um dos marcos da história, um dos grandes ícones da história brasileira, que lutou muito por liberdade, né, lá em Minas Gerais. E a gente vê o seguinte, né, Eduardo, que a meninada e muitos passam batido. Isso é uma realidade, infelizmente. As festas religiosas, por exemplo, né? Eu lembro quando eu era criança, isso faz muito tempo, não é o caso de vocês dois, que são bem mais novos, deve estar na faixa só dos 50 a 60, não é? A sexta-feira, aliás, a Semana Santa, né? A Semana Santa todinha, praticamente, a gente ficava quase que sem fazer nada. Na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, por exemplo, se você aprontasse alguma, a mãe só fazia olhar. Eu te pego é verdade, Eduardo, que me diz assim, eu te pego na segunda. E aquilo doía mais, porque ficava aquela ansiedade. Como é que vai ser esse negócio? Vai ser muito, vai ser pouco, vai ser justo? Vou apanhar com a havaiana de pau, enfim. Então, isso daí foi acabando. No rádio, por exemplo, havia aquela transmissão direta, eu morria de medo, inclusive, da filho de não sei quem, tá, aquela coisa toda, né? Eu morri de medo, não sei porquê, mas eu tinha medo daquele lance ali, daquela transmissão. Então, todas as festas religiosas, a maioria delas foi perdendo força. O Natal virou só compra e presente. A Páscoa também, só chocolate. Esquece-se a origem maior, o leitmotiv da festividade, a comemoração, né? É lamentável, profundamente lamentável. O São João, até algum tempo atrás, você via manifestações maiores, o São João, São Pedro, Santo Antônio, essa coisa toda. Eu lembro, Eduardo, que o mês de junho era um mês assim muito legal de se viver, né? Porque era um mês das fogueiras, dos foguedos, né, juninos, e nós tínhamos aí os festivais espalhados em todos os cantos da cidade, nas comunidades reunidas, né, elaborando as ruas interditadas. E hoje em dia, evidentemente, com o aumento da violência, as pessoas não querem sair de casa. É verdade. Né? Então, assim, isso diminuiu bastante, e até, além do que, o próprio descaso, não é, por conta dessas datas que você está falando. Você vê que, por exemplo, as festas juninas eram para ser juninas, agora são julinas e agostinas, vai até agosto. Pois é. Quer dizer, mudou totalmente, perdeu a essência, infelizmente. Valoriza-se muito a questão ainda do boi também, né, que separa-se ali, aqui, pelo menos aqui na região do Amazonas, é o boi bumbá, tanto caprichoso quanto garantido, para o mês de junho todo. E depois, ou seja, gente que veio antes, os festejos que foram muito antes e muito mais tradicionais, ficam para julho e agosto. É verdade. Eu lembro da minha época, era o boi bumbá, tira-prosa e o corre-campo. Quer dizer, faz muito tempo isso daí. Não muito tempo, né, Eduardo? Nós temos aí os famosos, né, do bairro da Cachoeirinha, não é, da Praça 14 de Janeiro, enfim, muitos lugares aí com essas manifestações culturais. É verdade, tomara que persista, tomara que continue. São 6h51 aí, mas você vê, por exemplo, também ainda dentro desse assunto, a questão patriótica, não é? Você vê nos filmes, mas não é só nos filmes, lá nos Estados Unidos, o 4 de julho, que é a data da independência dos americanos, é comemorada do gurizinho até o centenário, né? O trisavô, sei lá, percebe? Eles comemoram com gosto. Aqui, você não vê isso daí. Se não tiver um desfile ali, é só como você estava dizendo no começo do nosso bate-papo. É só mais um motivo para ficar em casa, então ficar fazendo um churrasco no fundo do quintal. Porque no bar agora, até no bar agora tá perigoso, né? A questão da violência. É a perda da essência, a perda da cultura, da história de um povo. E a gente vai perdendo a identidade. E isso é perigoso, isso é extremamente perigoso. Duas disciplinas, né, Eduardo? Tanto a educação moral e cívica, quanto ao SPB. Lembra que aquilo ali colocado na grade curricular na época dos militares, a Organização Social Política Brasileira. Isso. Aquilo ali dava uma base, uma noção para que a pessoa pudesse entender, não é, o que os deputados fazem em Brasília, o que o governador faz. Eles sabem, não é? Não, eles sabem, não é? Até o próprio Tiririca, né, que dizia que não sabia o que o deputado fazia, que ele ia lá. Isso daí é outro fator, não é? Que contribui negativamente. Pois é, né? Que aí a gente vê as pessoas, as leis têm que mudar, mas na hora de escolher, por exemplo, um vereador, o vereador é escolhido na fila de votação, não é? O deputado do mesmo jeito. Então você lembra muito de quem você votou para governador, para prefeito, para presidente da República, mas o legislador, aquele que vai elaborar as leis tanto no município, quanto no estado, quanto no âmbito federal, você esquece, né? E depois você fica cobrando uma postura melhor, tanto da lei quanto de legisladores que você muitas vezes nem sabe em quem votou. Pior que é verdade.
6h53 em Manaus, vamos falar de saúde. Bebidas adoçadas artificialmente, como o refrigerante Diet, podem aumentar o risco de acidente vascular cerebral e demência. É o que mostra uma pesquisa da Universidade de Boston, publicada na revista científica americana Stroke. De acordo com o estudo, tomar pelo menos uma lata de refrigerante Diet por dia está associado a um risco quase 3 vezes maior de sofrer um acidente vascular cerebral ou desenvolver demência. O estudo ressalta, no entanto, que a versão normal das bebidas adoçadas com açúcar não está associada ao risco de desenvolver qualquer uma dessas condições, contrariando algumas pesquisas já realizadas anteriormente. Cerca de 257 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus da hepatite B e outros 71 milhões com o da hepatite C, mas apenas uma parte sabe que tem a doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A agência da ONU publicou nesta sexta-feira passada, seu relatório mundial sobre a hepatite, no qual estima que 328 milhões de pessoas convivem com um dos 2 tipos de hepatite mais perigosos que existem e que os põem em risco de desenvolver doenças crônicas do fígado ou câncer que derivem em morte. Segundo os dados da OMS, em 2015, a hepatite viral causou 1,34 milhão de mortes, quase o mesmo número que o vírus HIV ou a tuberculose. Mas enquanto o número de mortes por estas 2 doenças caiu nos últimos anos, o da hepatite continua crescendo. Nós vamos continuar falando de saúde com o Dr. Gilberto de Paula. O assunto hoje é progesterona. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje nós vamos falar de um problema de saúde funcional chamado deficiência de progesterona. A progesterona, ela é um hormônio feminino, mas que também existe no homem, e ela é um hormônio mãe. Dela pode ser produzido testosterona, pode ser produzido estradiol, pode ser produzido cortisol, ou seja, a progesterona é um hormônio mãe. A progesterona, uma das características da progesterona é que ela acalma as pessoas, ela diminui a resposta inflamatória, diminui a resposta autoimune e diminui a atividade alérgica. Antigamente achava-se que a testosterona só servia para ajudar na gravidez. Ou seja, quando a mulher está grávida, o corpo lúteo, ele produz uma grande quantidade de progesterona para manter o bebê. Ou seja, a progesterona é o hormônio da gravidez, é o hormônio que faz com que a mulher aceite no seu organismo um organismo estranho, que no caso é o do bebê, e não tenha reações nem alérgicas nem imunológicas a esse bebê, as proteínas do corpo do bebê. Tanto é que as mulheres que estão grávidas, quando elas ficam grávidas, se elas são portadoras de alergias, se elas são portadoras de doenças inflamatórias autoimunes, essas doenças entram em remissão. Eu já tive ao longo da minha vida a oportunidade de ver mulheres com artrite reumatoide, durante a gravidez, a sua artrite entrar em remissão. Muitos ginecologistas assistem isso com muita frequência. A questão é que dentro do pensamento da medicina ortomolecular, se isso acontece com a mulher grávida, não seria possível usar a progesterona para tratar problemas semelhantes? E essa questão foi elaborada há mais de 20 anos atrás por um médico, endocrinologista, também ginecologista, chamado Dr. Lee, e ele desenvolveu um instituto que estudou essas questões. Hoje, a maior parte dos médicos brasileiros que fizeram formação em ortomolecular usam a progesterona não apenas para repor nas pessoas que estão deficientes, porque as pessoas, principalmente as mulheres que têm deficiência de progesterona, ficam extremamente irritadas, ficam com ciclos menstruais muito doloridos, apresentam cólicas muito intensas, apresentam síndrome pré-menstrual, têm ganho de peso antes da menstruação, algumas têm depressão, algumas têm ansiedade, outras têm ataque de desejo de doce. Algumas mais velhas podem apresentar crescimento de nódulos nas mamas, miomas no útero, podem ter sangramentos muito volumosos durante a menstruação, com coágulos. E tudo isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, pode ser resolvido utilizando-se a progesterona. Porém, esse uso ele tem que ser feito de forma controlada. O médico que faz isso tem que conhecer a progesterona que ele está usando. A progesterona tem que ser natural. Ela tem que ser uma progesterona exatamente igual à humana. Não pode ser uma progesterona sintética. Progesterona sintética não é progesterona. Progestágeno. Esses daí são maléficos à saúde. Progestágeno, que é progesterona artificial, faz mal. Progesterona natural, não. A progesterona, ela, nas mulheres que estão com insônia,
ela pode ser o grande remédio da insônia. Você não precisa usar muitas vezes Lexotan, esse remédio, você pode apenas repor a progesterona, e isso pode ser o tratamento tranquilizador mais natural para você que tem distúrbio do sono. A progesterona pode ser utilizada para tratar pessoas com doenças autoimunes, em especial mulheres com fibromialgia. É encantador, é impressionante a gente ver mulheres desabilitadas com fibromialgia. Quando você faz uma reposição de progesterona, você consegue reverter um quadro inquietante e avassalador, que é o quadro da fibromialgia. Então é isso. No dia de hoje nós falamos para você da progesterona, do efeito que a progesterona pode ter na alergia e nas doenças inflamatórias autoimunes. E essa é a minha mensagem de hoje para você. Eu desejo para você um domingo maravilhoso com a sua família. No próximo domingo, faça chuva, faça sol. Se Deus quiser, eu estarei aqui com você. Um forte abraço. 6h59, nosso muito obrigado ao Dr. Gilberto de Paulo. E ele falava, faça chuva, faça sol, é sol, Adson. E hoje o dia parece que vai ser horrivelmente lindo, como diria a maga patológica, né? A Madame Bim. Para elas, quanto mais feio, melhor, mais bonito, né? A previsão aqui do Clima Tempo, normalmente nós não fazemos aos domingos no início, fala de 14 milímetros, 75% de probabilidade, 14 milímetros de precipitação pluviométrica. Por o tempo que tá lá fora, eu acho pouco essa previsão. Isso que eu te falar, no papel aí tá pouco. Tá pouco, mas de repente a previsão de 12 cai 30, e a previsão de 30 não cai nada, né? Falar em não cai nada, lembra? A umidade máxima 83 deve ter sido pela madrugada. Não caiu nada. Não, era um amigo nosso que nós tínhamos aqui, que tinha essa mania. Isso, poeta, não cai nada. E nós acabamos de lembrar, uma homenagem ao nosso querido Paulinho. Manhã, tarde e noite, nublado de manhã, chuva à tarde com trovoada, à noite também com trovoada. Quando nós temos agora de madrugada para cá, estava serenando. A gente aqui fala serenando, né? Lá pro sul é garoa, né? Garoa. Isso. Mas aqui a gente fala serenando. Tanto que o asfalto estava molhado, como você dizia ainda há pouco, você comentava ainda há pouco. Qual é o comentário? Aquele que eu lhe falei, né, Eduardo? Você pode reproduzir, depois eu só corroboro. Corroboro. O que acontece? Quando chove, qualquer pinguinho d'água primeiro falta luz, não é? Porque molha uns fios. Porque molha os fios. Depois o asfalto vira um sabão. E o camarada, o motorista, claro, tem que se precaver. Diminui a marcha, corre menos, luz, farol baixo, não é mesmo que seja de dia, para evitar acidente. E aí o camarada não fez isso, que foi que aconteceu? Pois é, né, Eduardo? Aí parece que quando chove, aí que o cara pensa que o carro vira um barco. Né? Aí que ele acelera mesmo. Ele acelera. Como diz a minha querida mãe, conclusão, muitos acidentes porque o cara perde o controle, o condutor. É verdade, aquaplana, não tem jeito. Seja ele ou ela, perdem o controle do carro, e um carro sem controle. Tem uns que não controlam nem com asfalto sequinho, imagina. Tu imaginas, e ontem aconteceu um caso interessante lá na Avenida Brasil, né? Um condutor perdeu o controle, evidentemente, seu carro caiu ali naquele córrego central. E o carro, evidentemente, foi perda total. Virou um submarino. Virou um submarino. Afundou totalmente. Só dando tempo dele sair. Né? E, felizmente, nenhuma vítima fatal. Né? Mas, justamente por conta desse problema, né? Chove, as pessoas querem correr. Se está atrasado, porque você não foi prudente com relação ao horário. Então, sai um pouco mais cedo. Ver aí a questão do trânsito em Manaus, que é um trânsito muito difícil. É verdade. Então já tem todos esses fatores aí que concorrem negativamente para o teu compromisso. Então sai mais cedo de casa. Sai mais cedo. 7:02, vamos falar agora de humor, não é? Vamos, né? Esse camarada que você colocou aqui, como é o nome dele, o Adamastor Pitaco, eu lembro de um dos causos dele, como eu não sei se é esse daqui, vou esperar primeiro ele contar. Mas quando ele era guri, ele morria de medo do Malamém. Eu não sei se é essa, se não for, depois a gente conta. Vamos lá, o Adamastor Pitaco. É mais alegria. Esta é a Rádio Difusora. Um deputado chega do interior com seu puxa-saco, aquele babão, aquele cara que puxa o saco do cara demais. O deputado foi caçar com esse puxa-saco, tinha um pássaro, ele botou o rifle quase acerta no pássaro, bem metro de distância do pássaro, o rifle. Pá! Errou. O pássaro começou a voar. Aí o puxa-saco, vixe, deputado, primeira vez que eu vejo um pássaro morto voando, coisa linda.
O cara chegando no prefeito, é o seguinte, eu vim aqui pedir ao senhor o dinheirinho pra enterrar minha sogra, que ela morreu ontem, e nós estamos seguindo pra enterrar. Eu disse, vixe, rapaz, você me pegou na hora ruim, tô sem dinheiro, sem dar lá o cheque, mas vem depois da manhã. Tá certo, mas prefeito, daria pro senhor arranjar uns R$2? Pra quê? Pra comprar um pacote de sal pra salgar a velha, com só ia passando no meio da rua, o cara não sabia que o cara era maluco, ele não sabia, chamou o doido, amigo, vem cá. O doido chegou, diga, onde é que fica a rua? 25 de março. O doido, 25 de março, de que ano? O cara passa na porta de um barbeiro, esse cara tira a barba do interior, barbeiro, tem quantos aí? Tem 3, dá tempo. Um dia ele passou, barbeiro, tem quantos, barbeiro? Tem 4, dá tempo. Um dia ele passou, barbeiro, tem quantos? Tem 5, dá tempo. Rapaz, tu disse que ela pergunta, eu não vou seguir. No dia ele passou, barbeiro, tem quantos? Tem 6, dá tempo. Ele saiu, o barbeiro seguiu ele, foi pra casa da mulher do barbeiro. É, um brasileiro, um americano e um português foram presos, condenados a 30 anos de cadeia. Aí o cara chegou e disse, para ficar vocês 3, cada tem direito a um pedido. O que é que você quer ficar com esses 30 anos? O americano disse, como eu sou escritor, eu queria livro, computador para me escrever. Tá aqui um livro, computador para você. E você, o brasileiro disse, eu queria uma menina bem bonitinha, bem feitinha, pra passar uns 30 anos com ela aqui na cela, só eu e ela. Tá certo. E você, português, como eu fumo muito, eu queria passar uns 30 anos fumando, quero cigarro, muito cigarro, enche minha cama de cigarro, pronto. Aí quando foi com 29 anos, vamos ver se estão vivos eles ainda. Quando abriram a cadeia do americano, ele tinha escrito uns 20, 30 livros, todo descoberto, muito limpo, cheio de livro. Quando abriram a cadeia do brasileiro, era super lotado. Tinha um filho de 28, de 27, de 26, de 25. Filho pra caramba, e cansado. Quando foram abrir a cadeia do português, ele estava escolado na porta. Disse, um fósforo, pelo amor de Deus, um fósforo. Olha, são 7h05. Malvadeza com o Patrício, né? Pois ele pediu só o quê? Mas ele pediu só o cigarro. E esqueceu do quê? Do fogo. E qual era o caos? 29 anos com um monte de cigarro, charuto na frente sem poder usar. E aí um fumante inveterado. É, malvadeza isso daí. Qual era o caos? O lance do Malamém é o seguinte, que a professora pergunta na sala de aula deles, né? E ele tava lá, o que eles tinham mais medo. Aí eu falava o bicho papão, foi falando um monte de coisa, e ele disse, professora, eu tenho medo do Malamém. Malamém, se é. Mas que diabo é esse de Malamém? Isso é porque toda vez que a mamãe, a gente vai deitar ou vai almoçar e livrar-nos do Malamém. Eu não sei o que é, professor, eu morro de medo desse negócio do Malamém. Eu também não conhecia esse Malamém, não. Mas esse camarada é impagável, muito bom, o Adamastor Pitaco, viu? Você tem coleção dele, não é? Nós temos aí vários, né? Vamos fazer intercâmbio, então. Vários humoristas do Brasil, né? Até porque, Eduardo, hoje o espaço que é dado para esses talentos é um espaço muito pequeno, ou quase nenhum, não é? Na mídia brasileira. Então, através de um veículo de massa, no caso o nosso Jornal Especial da Manhã, que alcança muita gente, a gente dá oportunidade para as pessoas conhecerem esses artistas quando vêm aqui em Manaus. Com certeza eles lotam as salas. É verdade. Justamente por essa propaganda positiva que a gente faz acerca desses talentos do humor brasileiro. E é interessante notar, esse meio tempo agora, a maioria deles é oriundo do Nordeste, né? Pois é. O pessoal do Nordeste tem uma veia super engraçada, digamos assim, a criatividade de comédia é brincadeira. Nós temos também o Ceará, por exemplo, um acervo também do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul nós temos grandes humoristas também, né? Evidentemente que a gente entende mais as piadas nordestinas por conta das nossas proximidade, raízes, proximidade cultural, exato. E lá muita coisa que se fala, o que dá para rir lá, às vezes não dá para rir. Não dá, aqui. Você não vai conseguir entender então, por isso que a gente tem que escolher, mas semana que vem a gente promete trazer alguém da cultura gaúcha. Beleza, são 7h30. Opa, 30, assim termina mais rápido o jornal. Pois né? Rapaz, esse Eduardo é o Eduardo Silva Bolt, né? Porque ele corre, Cabral. 7h08. Loterias. Vamos às loterias agora. Os números das loterias. E vamos começar pela quina, vamos lá? Antes de você começar aí... Cedida a palavra, o nobre colega. Lembrei de um amigo que contou que disse que o ataque brasileiro, né, ia jogar contra a Rússia, aquela coisa toda, disseram, não sei qual era o jogador, disseram, olha fulano,
Tu chega lá, tu dribla, tu faz 1, 2, 3, 4, é evidente. Aí ele disse, mas vocês já combinaram com os russos que a gente vai fazer isso? Foi o Garrincha. A mesma coisa você tem que combinar com o Cabral. Entendeu? O que você quer? O Hamilton Sampaio? Pois é. Hamilton Sampaio Cabral. Então vamos lá, começando pela quina, concurso de número 4.365. Prêmio acumulado. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 15 milhões de reais. O próximo concurso será amanhã, segunda-feira. 15 milhões de reais é o valor acumulado. Na Quina Ninguém, a quadra teve 69 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$11.482,44. O terno da Quina teve 6.652 apostas ganhadoras. O prêmio, R$179,10. O Duque, 195.298 apostas ganhadoras. O Duque, só 2 números acertados, o prêmio é R$3,35. O Paulo adora esse prêmio aqui, né? Parece que ele só acerta esse daqui também. Vamos às dezenas então do concurso de número 4.365 da Quina. Anote: dezenas 20, 39, 51, 64 e 70. Vamos repetir as dezenas do concurso 4.365. Confira: 20, 39, 51, 64, 64 e fechando o jogo 70. O assunto agora é dupla cena, concurso de número 1.633, acumulou em ambas as faixas de premiação, estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 25, R$650 mil. Na primeira faixa de premiação, as dezenas sorteadas foram 09, 13, 15, 18, 30 e 38. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram 02, 14, 24, 31, 35 e 50. Como já dissemos, acumulou em ambas as faixas de premiação a dupla cena concurso 1.633. Vamos falar agora de Time Mania, concurso 1022, que também acumulou. O time do coração é o Ipatinga, lá das Minas Gerais, 12.117 ganhadores, o prêmio R$5. Esse prêmio aqui é fixo. Estimativa de prêmio para o próximo concurso da Time Mania é no dia 25, R$14.600 mil. O problema aqui é que não são 6 números, são 7 números. E lá vão eles, hein? Atenção, concurso 1022 da Time Mania, dezenas sorteadas ontem: 04, 20, 37, 43, 48, 52 e 68. Vamos repetir as dezenas do concurso 1022 da Time Mania. Dezenas 04, 20, 37, 43, 48, 52 e 68. O assunto agora é Loto Fácil. Loto Fácil foi sorteada ontem, porque na sexta-feira foi feriado. Então não houve sorteio de nenhuma das loterias. Então foi sorteada ontem a Loto Fácil, concurso número 1502, que é 14 acertos, não houve sorteador com 15 acertos. Então, valor acumulado para o sorteio de amanhã, o primeiro da semana, R$3.500 mil. Não houve acertador na faixa principal. Mas com 14 acertos, foram 454 apostas ganhadoras. O prêmio para cada um, R$1.071 mais 28 centavos. Atenção para as dezenas do concurso 1502 da Loto Fácil. Vê lá se o Edson acertou. Dezenas 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22 e 24. A gente tem a seguidinha completa aqui de 1 a 5, 01, 02, 03, 04, 05, pula o 6, não tem, vem o 07. Aí vai para 11, 12 e 13, depois 15, 17 e 18, aí 20, 22 e 24. Ninguém acertou as 15 dezenas. Amanhã, segunda-feira, valor acumulado R$3.500 mil. Já dá para fazer uma fezinha. Amanhã estaremos fazendo o nosso joguinho.
Vamos agora para a Mega Sena. A Mega Sena que acumulou pela 9ª vez seguida, 9 vezes sem ninguém acertar e já está quase em 100 milhões de reais. Está em que? Em 97 milhões de reais. Vamos fazer um bolão, hein? Vamos fazer um bolão. 97 milhões é o valor acumulado para a próxima quarta-feira, dia 26. A quina da Mega teve 110 apostas ganhadoras, o prêmio 50.376,11. A quadra teve 9.351 ganhadores, o prêmio R$846,56. Atenção para as dezenas do concurso de número 1923 da Mega Sena. Anote: dezenas 09, 34, 42, 45, 46 e 59. Vamos repetir: 09, 34, 42, 45 e 46. E fechando o jogo, 59. Agora são 7 horas e mais 14 minutos em Manaus. Vamos aos antigos reclames do rádio Hamilton Cabral. São 7h14, 4. Os antigos reclames, como tinha aquele Beabá, como lembra disso daí? Ou não é do seu tempo? Biotônico Fontura. Isso, exatamente. Olha, novinho aqui, viu? Zerado. Fica escondendo o jogo aí. 7h15, vamos lá então. É só alegria, muito mais. Difusora. Num encontro feliz, que Magi descobriu, colocando mais cor e mais sabor. No tabletinho você agora vai sentir um gostinho de verdade da nova novidade, novidade Magi. Tomate com galinha, galinha com tomate, tomate com galinha faz gostosas comidinhas. caldo de galinha, turururu, Com tomate é Magi. E com Magi tudo é muito natural. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vai, o pé de boi na escolhe estrada, é valente. E roupa esporte é mais barato, sendo Volkswagen ele é bom de fato. Olha, o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedan. Difusora. 7h17. Daqui a pouco nós vamos falar de futebol, resultado dos campeonatos pernambucanos, cearense, baiano, amazonense, paulista e carioca, e também dos jogos de hoje. Mas vamos agora falar de aniversário, né? Pois é, né? Essa semana, amanhã, dia 24 de abril, nosso querido Paulo Guerra Mitoso, Paulo Guerra, né? O diretor de jornalismo da Rádio Difusora do Amazonas, completa mais um ano de vida, não um ano de Rádio Difusora, tá? Um ano de vida. Ele que está viajando aí, esfriando um pouco a cabeça. Onde é que você sabe para onde o Paulo foi? Não, ele não disse dessa vez, não. Lugar incerto e não sabido. É isso mesmo. Mas ele está com certeza aí ouvindo o Deve ter da Disneylândia, ele gosta muito. Gosta, né? Gosta. Esse período de Páscoa. Ele gosta muito desse período. Feliz Páscoa pro Paulo. É verdade. Isso mesmo, Feliz Páscoa pro Paulo Guerra. Mas aqui, o nosso abraço e desejando aí saúde, felicidades e muitas realizações boas, né? Pro nosso companheiro, chefe aqui, Paulo Guerra Mitoso, que amanhã faz aniversário. Queria mandar um abraço também pro jornalista Flávio Guimarães, o aniversário foi ontem, né? Vamos anunciando de amanhã do Paulo.
Ontem foi do Flávio Guimarães, já trabalhamos juntos em assessorias, inclusive lá na Secretaria de Estado de Infraestrutura, e o Flávio Guimarães está na assessoria da Polícia Civil, se não me engano. Agora eu me embananei, não sei se é a Polícia Civil ou se é a Polícia Militar. O bom é que ele está trabalhando. Mas está trabalhando. Um abraço forte aí pro Flávio. Os aniversariantes de hoje, nós temos a Célia Pequena, não vou dizer a idade não, o Jorge Eduardo Dantas, o Mário Jorge Oliveira, o Renato Lima, a Neide Barroso, a Flávia Silva, Rosângela, lá no bairro de São Lázaro, 43 anos, essa eu vou dizer. Valcilon Pereira, a Kelly Andrade, não vou dizer a idade não. Outra amiga do peito, do coração, a jornalista Maíra Pessoa, também aniversariando hoje, não vou dizer a idade. Naira Braga, Camila Ribeiro, o Paulo Chibata, que já esteve aqui com a gente. Paulo Chibata. Isso, completando 72 anos, 82? Não, 62 anos, segundo o que me foi passado aqui, não sei se é verdade, né? Porque o Paulo, ele é igual o Paulo Gilberto, o Paulo Guerra, é da época do rádio de Galeno, rádio daquelas válvulas bem grandonas. E você ligava o rádio, quando terminava de ligar, tinha que trocar uma válvula, que já estava super aquecida. Mais novo. Então só 62 anos, deve ser 62 anos de rádio, não é? De rádio. Então tá perdoado. E a Neide Nunes. Para esse pessoal todinho, e para o Paulo amanhã, o tapete vermelho. Paulo Guerra. 82 anos. É de rádio ou de... Vamos lá então, o tapete vermelho para o Paulo Guerra. Parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, Difusora festeja com você. 82 anos bem vividos, né? Quando ele voltar, vai conversar com a gente, viu? Provavelmente domingo que vem nós não estaremos aqui. E nem você, Eduardo Silva. Tá explicado, como dizia o filósofo. O nosso mentor, na verdade, é Milton Cabral, né? Que conhece o Paulo há mais tempo. Né? Vai nos representar ou não vai estar aqui, não? Tá bom. Então são agora 7h mais 20 minutos, vamos falar de futebol. Esportes. Vamos aos resultados de ontem nos campeonatos regionais, começando pelo Campeonato Pernambucano. O Salgueiro aplicou 2-0 no Santa Cruz. Aqui tá Santa Cruzeiro, não existe esse time lá em Pernambuco não, é Santa Cruz. No Campeonato Cearense, Ceará 1, Guarani de Juazeiro 0, já era esperado esse resultado. No Campeonato Baiano, também esperado esse resultado, Bahia 1, Fluminense 0. Ontem aqui no Campeonato Amazonense nós tivemos estes resultados: Rio Negro 1, Manaus 2, São Raimundo 2, Penarol 5, Princesa dos Solimões 1, Fast Clube também 1, esse jogo foi lá em Manacapuru, e aqui em Manaus, Nacional 2, Holanda 1. No Campeonato Paulista, Palmeiras 1, Ponte Preta 0, mas o Palmeiras foi eliminado porque no primeiro jogo foi 3-0 para a Ponte Preta, não é? O Campeonato Carioca, Fluminense 3, o Fluminense está arrasador, viu? O Fluminense do Paulo Guerra tá arrasador. Eu assisti só o primeiro tempo e saí com minhas nenéns, né? Mas depois eu soube o resultado. O jogo tava ataque contra a defesa, bem verdade. Mas no primeiro tempo quem teve mais chance, na realidade, me parece que foi o Vasco. Mas depois o Fluminense resolveu tomar conta do jogo e o ataque do Fluminense é tido como o melhor do Campeonato Carioca e do Brasil atualmente, em função do volume de gols, né? E aplicou 3-0 em cima do Vasco. E fica esperando agora o resultado de hoje entre Flamengo e Botafogo. Né? Para decidir. Essa história do Fluminense aí, como é que ele vai se comportar no Brasileirão, né? É verdade. Porque o torcedor, ele quer saber do Brasileirão. Do Brasileirão, é verdade. Os campeonatos estaduais é como se fosse uma preparação para o Brasileirão, um campeonato que, segundo a torcida, é o que vale, por assim dizer. Agora, por falar nisso, é interessante, o Campeonato Carioca, o futebol brasileiro, melhor dizendo, precisa tomar uma direção e seguir nessa direção, porque o Campeonato Brasileiro até que dá mais ou menos já há algum tempo com o mesmo formato, né? Mas os campeonatos regionais têm mudado muito. Eu não sei se estou certo ou não, me corrijam por favor, mas por exemplo, o colega comentava comigo um dia desse, no decorrer dessa semana, o seguinte: olha, lá no Rio nós vamos ter o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio e depois o campeão do Rio. Nós vamos ter 3 campeões. Campeão do turno, retorno, até que tá certo. Mas eu acho que a gente tem que ter, é assim e vai ser assim a partir de agora, por todo sempre. Até que a gente arranja uma fórmula melhor para todos, para o futebol, para os times e para a torcida.
porque fica um negócio meio confuso mesmo. Depois, hoje tem o jogo entre o Flamengo e o Botafogo para decidir quem vai decidir com o Fluminense o Campeonato Carioca como um todo, né? É por aí a coisa. Bom, vamos então, ontem nós já falamos desses resultados aqui no Campeonato Amazonense, Rio Negro 1, Manaus 2, São Raimundo 2, Penharol 5, São Raimundo, quem diria, né? São Raimundo de tradição, pegando de 5 do Penharol. Nada contra o Penharol, não é isso, a questão é a história do São Raimundo, tem que ser respeitado pelo próprio São Raimundo. Isso foi em 1998, não é isso? 2000, que o São Raimundo virou assim um grande time do Amazonas, não é? E nós tínhamos muito orgulho e os estádios aqui lotavam, né? No caso o Vivaldão, justamente para ver as partidas do São Raimundo. E a gente espera que o São Raimundo possa aí, em 2017, se reconstruir, se refazer. Se refazer, verdade. Os outros resultados, a Princesa Solimanes e o Faixa empataram em 1 e o Nacional bateu a Holanda pelo placar de 2-1. Vamos ao jogo de hoje então, são 7h24, começando pelo Campeonato Pernambucano. Hoje jogam às 16, todos os jogos aqui no horário de Brasília, 16 horas, Náutico e Sport. No Campeonato Baiano, às 16 horas, Vitória e Vitória da Conquista. No jogo de ida foi 1-1. Campeonato Paranaense, 16 horas, Curitiba e Cianorte. No jogo de ida, Cianorte ganhou 1-0. Londrina e Atlético Paranaense, no jogo de ida, o Atlético Paranaense foi lá e bateu o Londrina por 2-1. Campeonato Gaúcho, Caxias e Internacional, 1-0 pro Caxias no primeiro jogo. Agora 7h25 em Manaus. Voltando a falar do Campeonato Gaúcho, hoje também tem, só que às 19 horas, também no horário de Brasília, Novo Hamburgo e Grêmio. No primeiro jogo, 1-1. Vamos ver como é que o Grêmio vai se comportar hoje. O Novo Hamburgo está jogando um bolão lá no Campeonato Gaúcho, viu? Normalmente a briga é entre Internacional e Grêmio, mas esse Novo Hamburgo tá redondinho o time. No Campeonato Mineiro, primeiro jogo 1-1, Atlético Mineiro e URT, hoje às 16 horas, como já dissemos, no horário de Brasília. E também Cruzeiro e América Mineiro, também 1-1. Vamos agora ao Campeonato Paulista. Hoje jogam Corinthians e São Paulo. No primeiro jogo deu São Paulo 2-0. E hoje também tem Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo. A Ponte Preta no primeiro jogo, ontem perdeu de 1-0, né? No primeiro jogo ganhou de 3-0. Esse jogo foi em Campinas, né? A terra da Ponte Preta, não é? É em Campinas. E o Palmeiras começou o ano arrasador, jogando um bolão e de repente começou tá perdendo força muito cedo, porque vem aí o Campeonato Brasileiro, como você dizia, viu, Adson? Pois é, né? O combustível dele tá quase acabou muito cedo, rapaz. Que coisa, pegou uma. Outra coisa, no primeiro jogo da Ponte Preta e Palmeiras, o Palmeiras levou sorte e teve uma ajudazinha, porque teve pênalti não marcado, teve uma série de situações. Aquele jogo era pensando no mínimo 5-0. Foi 3-0 com sorte pro Palmeiras. Com muita sorte pro Palmeiras e, como dissemos, uma certa ajudazinha, porque eu vi o jogo, foi um jogão de bola, não torço por nenhum dos dois. Eu costumo dizer, eu sou nacionalino e depois eu sou Flamengo. E Reino Unido da Liberdade. Isso que eu lhe pergunto. Mas eu gosto de assistir um bom jogo de futebol. Ontem, por exemplo, o primeiro tempo do Vasco e Fluminense foi um jogão de bola. O segundo eu não assisti, que eu só assisti o final mesmo, que eu lembrei que eu tava fazendo o trabalho de edição, mas aí eu lembrei, aí eu coloquei rapidinho. Muito bem, são 7h27 em Manaus, então hoje tem jogo de futebol de montão pra você. Campeonato Carioca e Paulista, então, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Botafogo, lá em Minas, Atlético Mineiro e o RT. O RT é coisa de leite, né? Deve ser isso. Me perdoe a torcida do RT. E tem também Cruzeiro e América Mineiro. Para os gaúchos, Caxias e Internacional, Caxias também é um bom time, Novo Hamburgo e Grêmio. Falando especificamente do Michael Jackson, ele teve duas fases distintas, né? Uhum. Aquela primeira extremamente romântica e depois quando ele entrou pro pop, a música dançante, e que arrebentou também. Ele foi bom, é verdade. Em ambas as situações ele se deu muito bem mesmo. Nós temos a parte da discografia dele em casa, tantas músicas românticas da década de 70 e depois quando ele estourou com a música pop.
Ainda há pouquinho nós falávamos sobre os resultados nos campeonatos regionais, campeonato pernambucano, baiano, paranaense, gaúcho, mineiro, paulista e também o carioca. E no campeonato paulista nós dissemos que o São Paulo havia vencido o primeiro jogo por 2-0. Foi o contrário, né? Foi o inverso. O Carlinhos veio aqui, o Carlos Luiz veio aqui, inclusive para questionar carinhosamente, como é de costume, como só ser, como diria e nos corrigiu. E na realidade ele veio também para fazer uma outra correção, ou colocar em dúvida, porque disse que o Paulo não é só 82 anos, não. É 92. Eu não sei, é melhor não me meter nessa situação, nessa briga aí, né? Pois e questionou também ele e um outro amigo nosso aqui com relação ao local origem, aliás, o destino da viagem do Paulo. Né? Paradeiro, já se falou, eu havia imaginado que fosse lá na Disneylândia, né? Não. Já se aventou a hipótese aqui de Inhamundá, de Irandubai, coisas assim. Bom, deixa essa questão para lá. Quando ele chegar, na sexta-feira ele vai estar aqui e dirime todas essas dúvidas quanto à viagem e quanto à idade também. Mas corrigindo ainda há pouco o que nós dizíamos, Corinthians 2, São Paulo 0. E o São Paulo não reverte esse placar nem que a vaca tussa. É meio difícil, viu? Meio difícil. Do jeito que o São Paulo está jogando, é meio difícil reverter esse placar. Foi 2-0 para o Corinthians e deve ser mais 2 hoje. Bom, são 7h40 em Manaus. Vamos para as últimas notícias da edição de hoje do Jornal Cultural. Últimas notícias. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, revela em entrevista à Veja que a instituição foi sondada e rechaçou a hipótese de apoiar a decretação de estado de defesa nos dias tensos que antecederam o impeachment de Dilma. Vilas Boas não diz quais foram os políticos que fizeram a consulta, mas reconhece que as Forças Armadas ficaram alarmadas com a perspectiva de serem empregadas para conter as manifestações que ocorriam contra o governo. Nós temos uma assessoria parlamentar no Congresso que defende nossos interesses, os nossos projetos. Esse nosso pessoal foi sondado por políticos de esquerda sobre como nós receberíamos uma decretação do estado de defesa, afirmou Vilas Boas. Na entrevista à revista Veja, o comandante do Exército também manifesta preocupação com o perigo de surgir no país líderes populistas com discursos politicamente incorretos, mas que correspondem ao inconformismo das pessoas. O pessoal queria fazer aqui o que está acontecendo agora na Venezuela. Pois é, né? Como diriam as pessoas antigas, bonito para tocar. A Venezuela, que se dizia um modelo e hoje é um modelo de descaso, um modelo de miséria, um modelo de desorganização, e a gente tem aí o problema dos venezuelanos aqui espalhados, né, Eduardo? Em toda Manaus, especialmente ali acampados na zona da rodoviária de Manaus. Exato, onde nós temos crianças que não tem nada a ver com o pato, ter que ficar ali pegando sol, chuva, e é um problema que eles acabam criando para que nós possamos resolver. Nós, que eu digo, o poder público, tanto municipal quanto estadual, tem que dar o jeito de resolver esse problema. Um problema que não é nosso, né? E que acaba sendo nosso porque eles chegam aqui na nossa casa com fome, com sede e com as necessidades básicas e nós temos que ajudá-los de qualquer forma. Bom dia, papai. Papai já chegando aqui. Anunciamos a chegada, graças de Jura de Vieira, sempre sorridente, cheiroso e cordial. Seja bem-vindo, Jura. Bom dia, Jura. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, quando são 7h43, começando pelo Globo, que diz: investimentos não vão parar por acidente, diz Temer sobre lista de Fachin. O Dia, governo do Rio diz não ter como pagar todos os salários sem aprovar pacote. Extra, Papa compara centro de detenção de imigrantes a campo de concentração. Destaque da Folha de São Paulo: Léo Pinheiro entrega documentos para forçar ou reforçar elo de Lula com triplex. Destaque do Estado de São Paulo: parlamentares negociam alívio para servidores na reforma da Previdência. O que diz o Correio Brasiliense: vítima de violência doméstica representarão 2% de terceirizados no Senado. Valor Econômico: prazo para enviar a declaração do imposto de renda acaba na próxima sexta-feira. Vamos a BH com o Estado de Minas. Bandidos atacam mais 4 escolas municipais em Belo Horizonte. No Recife, o Centenário Jornal do Comércio diz: delatores afirmam que campanhas presidenciais de 2014 receberam 37 milhões em Caixa 2. Diário do Nordeste: para Temer, Moro cumpre seu papel de forma adequada.
Em Porto Alegre, 0 hora, Odebrecht entrega extratos que ligam a reunião com Temer. Brasil Econômico, PGR ameaça anular delação premiada de Delcídio Amaral. Vamos agora às manchetes dos jornais locais. Apenas 2 chegaram na redação do Jornal da Manhã nesse domingo, que foram estes. A crítica, que diz: que país é esse? Odebrecht, propina dava para erguer 5.000 creches. Brincadeira. Amazonas em Tempo, Cambo para combater o câncer. E termina aqui mais esta edição do Jornal da Manhã. São agora 7 horas e mais 44 minutos em Manaus. Teve a participação de Adson Matos, Gilberto de Paula, Jurandir Vieira, Dom Sérgio Eduardo Castriani. A operação de rádio foi de Chacal Colete, Marcos Salles e Hamilton Cabral. A apresentação, a supervisão de operações de Carlos Luiz Silva e a apresentação de Eduardo Silva.